Quais os reais riscos para a gravidez após os 35 anos? Primeiro, a gente tem que entender os riscos absolutos e o que são riscos relativos, né? Assim, os riscos absolutos, eles são muito pequenos comparados a mulheres com menos de 35. Assim, a gente aumenta pouco o risco. Mas como esse aumentar pouco já é significativo, por isso que se fala tanto nesse risco das gestações acima de 35 anos, né? Assim, se você for olhar os riscos absolutos, eles vão ser muito próximos ao risco de outras pacientes que não têm 35 anos ou mais. Um exemplo, né? Quando a gente tem um risco de qualquer evento em torno de 0,5%, é um risco baixo. Se o risco vai para 1%, ele continua sendo um risco baixo. Mas mudar de meio para 1 é dobrar esse risco. O risco relativo, se eu comparar o risco anterior com o risco atual, ele aumentou muito. Mas se eu for olhar em números absolutos, ele ainda é muito pequeno. Então, a primeira coisa é isso. Os riscos da gravidez, se você considera gestações abaixo de 35, 38, 35 anos, e se você considera gestações de idade um pouquinho maior, os riscos relativos, eles são maiores. Então, se eu comparo essa população com essa, o risco é significativamente maior. Mas se eu comparo em números absolutos, esse risco é pequeno ainda. E eu falo isso para não desestimular mulheres que tenham mais de 35, 38, 40 anos a buscar uma gestação. Porque, na sua grandíssima maioria das vezes, em especial no pré-natal bem acompanhado, os riscos vão ser baixos e vale a pena gestar nessa idade. Essa é a primeira coisa. Mas quais são os riscos que aumentam nessa idade, né? Tem risco de algumas doenças gestacionais, então diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, risco de algumas malformações específicas, como por exemplo gastroesquise, que é quando o intestino do bebê acaba sendo formado do lado de fora do abdômen, e risco de algumas cromossomopatias, que são algumas alterações cromossômicas genéticas. Isso é a mulher que engravida, numa idade mais avançada, ela tem um risco em relação àquelas outras mulheres um pouco maior, mas o risco absoluto ainda é pequeno, né? Se a gente for comparar doenças cromossômicas, a gente não vai poder botar nessa fala de agora, porque isso depende da saúde e da qualidade de óvulos, e isso não tem muita coisa que a gente possa fazer para melhorar. Claro que uma vida saudável vai ter uma qualidade de óvulos um pouco melhor, mas o principal fator para a qualidade de óvulos ainda vai ser a idade. Se a gente for olhar essas outras doenças gestacionais, a grande questão é tentar engravidar o mais saudável possível e levar uma gestação da maneira mais saudável possível.